Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre esse livro do Carlos Heitor Coni, que se chama Quase Memória. A ideia que eu vim trazer para vocês aqui nesse vídeo é de fato a minha reflexão, o que eu achei, a minha análise, a minha leitura em relação a essa obra aqui. Eu espero que vocês não levem a mal o meu comentário, o meu ponto de vista, né? Mas esse aqui é um vídeo de bate-papo mesmo, reflexão, vídeo sem muita edição, sem muitos cortes. Eu vou só passar aí algumas imagens do livro para vocês e dar minha opinião sincera sobre essa obra literária. Começamos aqui falando sobre o que é Quase Memória, né? A ideia central desta obra e o que ela quis trazer para nós como leitores. Esse livro aqui é basicamente um almanaque de fluxo de lembranças, ou seja, é um livro que contém várias lembranças soltas sem nenhuma ordem cronológica, e essa é a proposta do Coni, né? Essa é a proposta do autor, misturar memória real com invenção. Então, por isso é o nome Quase Memória, porque é quase a memória dele. Então, eu acredito que isso é muito verdade, porque a gente não lembra de 100% das coisas que acontecem na nossa vida. E muitas coisas que a gente lembra, que nós lembramos, né, no caso, são coisas que nós gostaríamos que tivesse acontecido e não coisas que de fato aconteceram. Ou seja, tudo aqui nesse livro não é 100% verdade, não é 100% real, porém não é tudo 100% ficção também. E o leitor, ele nunca sabe, né? Nós como leitores nunca sabemos o que exatamente é ficção ou o que é real. Isso é legal. É uma proposta bem legal porque, de fato, igual eu falei, nós nem sempre lembramos de tudo 100%. E às vezes, para transmitirmos essas memórias e essas lembranças que nós temos do passado, nós colocamos coisas que nós gostaríamos que tivesse acontecido. E nem sempre é 100% real tudo que nós falamos ou citamos referente ao nosso passado, às nossas memórias. Então, esse livro é basicamente assim, escrito dessa forma. Um ponto de partida legal que acontece nesse livro e que desperta um interesse genuíno em nós em relação à história. O narrador, que também é o autor contando a história dele, ele narra pra gente que ele recebe um pacote anos após a morte do seu pai. E esse pacote que ele recebe, ele suspeita, né? O autor suspeita que esse pacote seja atribuído ao pai dele, por várias formas, por causa do nó na embalagem do pacote, por causa dos cheiros que tem naquele pacote. Ele remete aquela correspondência, aquele pacote ali, ao pai. E isso desperta uma avalanche de memórias no narrador, que no caso é o autor, e através dessas memórias ele vai narrando pra gente todas essas, de fato, memórias que ele teve com o pai dele no passado, todos esses contatos que ele teve com o pai dele, o que cada coisa que tá naquele pacote, ou cada cheiro que tá naquele pacote remete a uma lembrança. Inclusive, ele sente um cheiro de manga, né, no pacote, o que traz jus aqui a nossa capa do livro, que tem uma mangueira aqui. Então, é bem legal essa proposta do livro, de fato um pacote recebido pelo pai, mesmo depois de anos do falecimento do pai, e esse pacote traz várias memórias para ele, e ele vem narrando essas memórias pra gente, e é a partir daqui que o livro vira uma viagem no passado de fato. O pai dele se chama Ernesto Coni. O pai dele é o centro de tudo nessa história, é o ponto mais importante do livro. Ele é retratado como um personagem contraditório, né? O pai do autor. Ele é um pai carismático, um pai criativo, é um pai meio trapaceiro também. Ele é um pai improvisador da vida, e esse livro traz muito isso sobre o pai do autor. Em outras palavras, não é um pai idealizado, não é o pai perfeito que todo mundo sonha em ter. Ele é um pai humano, ele é um pai cheio de falhas, como todo pai é, como todo ser humano é. E isso é bem legal, é bem humano, deixa o livro bem vivo, e eu acredito que muitas pessoas se identificam bastante por causa disso. Como a história é contada, aqui está o motivo, né, do meu ponto de vista agora, da minha reflexão. Eu, particularmente, achei um pouco arrastada a história.
achei um pouco chata de fato, mas eu tenho motivos bem plausíveis para isso. Eu acredito que não só eu, mas algumas pessoas que talvez tenham achado a leitura arrastada tenham pensado a mesma coisa, que é a seguinte. Primeira coisa, o livro não tem uma ordem cronológica, então ele de fato pensamentos e memórias soltas do autor aqui em relação ao pai. Ele vai e volta no tempo o tempo todo e parece mais pensamentos soltos de fato do que uma narrativa. E também pelo tema que é o livro, que no caso são memórias afetivas do filho em relação ao pai. E eu, por exemplo, nunca perdi ninguém bem próximo de mim, nunca perdi avô, avó, ainda não, nunca perdi pai e mãe, eu ainda tenho meus pais, então eu acredito que esse livro converse melhor com pessoas que de fato já passaram por esse tipo de coisa que o autor passou, ou pessoas que talvez tenham memórias legais sobre alguém que já se foi, alguém que já partiu. Talvez esse livro faça mais sentido ainda, né, em algum futuro da minha vida, talvez uma releitura ele faça mais sentido, porém dessa vez eu não consegui me identificar tanto com o autor ou com a história em si, os acontecimentos, justamente por causa disso. Mas isso aí é uma coisa pessoal, vou voltar nisso mais pra frente. Falando sobre temas principais, sobre o que o livro quer dizer pra gente, algumas reflexões que eu tive a partir da leitura desse livro. A primeira coisa é que memória não é uma coisa confiável, igual eu já falei para vocês no início do vídeo, a memória ela é falha, a memória ela é distorcida, e a gente não lembra das coisas com exatidão, como elas foram, a gente lembra como sente que foram, e não como as coisas foram de fato. Enfim, a segunda coisa é que o amor ele é imperfeito. O livro mostra pra gente um amor humano de fato, um amor entre pai e filho que não é um amor perfeito. É um amor que ele tem vergonha, ele tem admiração, é um amor que ele tem conflito, entre outras características humanas de fato, e isso deixa o livro muito realista. A terceira coisa é a saudade confusa. Então, nesse livro mostra que o filho, em relação ao pai, não tem aquela saudade bonita de comercial, de TV, aquela saudade bonita de filme. É uma saudade meio bagunçada, às vezes meio afetuosa, às vezes um pouco conflitante, às vezes uma saudade um pouco incômoda. Então, isso é bem legal, é um terceiro ponto que nós aprendemos com o livro também. E a quarta lição que eu aprendi com esse livro é que é sobre a construção de identidade. E o narrador o tempo todo nesse livro tenta entender quem ele é a partir de quem foi o pai dele. Então isso é muito legal e às vezes alguns momentos me fez pensar também quem eu sou a partir de quem é o meu pai ou de quem meu pai tem sido como pessoa, e isso é muito legal. Sobre o final do livro, que sem muito spoiler, sem falar muito sobre o final, como eu disse que no início do livro o autor recebeu um pacote do pai dele, o pacote não é algo principal, né, por si só. O foco principal não é no pacote, é sim nas memórias. O pacote ele é apenas um símbolo, né? O verdadeiro conteúdo são as memórias do autor, a relação do autor com o pai, a tentativa de organizar tudo isso, esses pensamentos, essa volta no passado aí, né, com o pai. Ou seja, não espera um grande plot twist ou algo relacionado ao pacote. O pacote é de fato um símbolo da história. Por que eu não curti tanto? Voltando aí naquela parte que eu falei que eu não curti tanto. Primeiro, igual eu disse, eu não me identifiquei muito com o tema. Segundo, eu não vivi esse tipo de perda. Terceiro, eu prefiro algo mais direto. Eu, como leitor, eu particularmente prefiro algo mais direto, ou talvez, se for contornar alguma situação durante o livro, que essa situação faça sentido depois. E não que me deixe com aquela sensação de que contornou demais, não fez sentido, eu perdi um pouco do meu tempo. Mas enfim, foram alguns dos pontos que eu não curti tanto, porém tem pessoas que curtem bastante e tem pessoas que de fato amam
Porém, como eu repito aqui, é uma opinião minha pessoal. Esse livro depende muito de identificação emocional e sem isso ele vira de fato só um monte de lembranças soltas. E é isso, essa foi a minha reflexão sobre esse livro. Talvez funcione para outras pessoas, talvez eu releia ele no futuro e me identifique mais, talvez após uma perda, né? Quem sabe, mas hoje não foi para mim. Porém, achei uma obra bem legal, bem bacana, que dá para refletir bastante sobre a vida, essa relação com as pessoas. E uma frase legal que eu deixei anotadinha aqui para vocês é que nem todo livro bom é um livro bom para você. E tá tudo certo, tá tudo bem, e vida que segue. É isso aí, o livro Quase Memória, do Carlos Heitor Coni, e essa foi a minha reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram essa obra, fala aqui nos comentários o que vocês acharam sobre, se vocês também se identificaram ou não se identificaram tanto. E se você não leu, me fala aqui se depois dessa reflexão vocês ficaram interessados em ler e talvez se identificar e ter outra ótica do que eu tive em relação ao livro. E é isso. Valeu e até o próximo vídeo com a próxima reflexão.